Alguma coisa está acontecendo com os casais cristãos. Há algum tempo eu li uma estatística de que a quantidade de divórcios no meio cristão tem sido igual ou até em alguns momentos maior do que a quantidade de divórcios de pessoas que não professam a fé cristã. O que está acontecendo com os maridos? O que está acontecendo com as esposas? Eu queria hoje compartilhar com você, marido, e com você, esposa, algumas reflexões muito importantes para a nossa caminhada ainda nesta terra, cumprindo os votos que fizemos de um para com o outro. Votos de que nós confiaríamos a nossa jornada um ao outro em apoio, amor, em companheirismo, em perdão, sim, perdão. Meus queridos, nós não podemos, nestes momentos que antecedem a vinda de Cristo, baixar a nossa guarda. Não podemos. O nosso lar precisa ser, aqui na terra, um lugar de proteção, um lugar de refúgio, e não um lugar, um campo de batalhas, um lugar onde duas pessoas ficam se degladiando, se desrespeitando, se ofendendo, prejudicando tanto os filhos que contemplam a discórdia no lar. E eu queria compartilhar algumas reflexões com vocês e para que nós juntos possamos chegar à conclusão o que foi que nos trouxe até essa situação. E se você que está assistindo vem de um casamento bem estruturado, um casamento em que há honra, há amor, há cuidado, proteção, companheirismo, estas reflexões sirvam para fortalecer ainda mais os seus laços. Alguns textos eu vou ler aqui nas minhas anotações. Nós vamos refletir a respeito destes textos, que foram tirados de um livro maravilhoso chamado O Lar Adventista. Se você não leu, não teve ainda a oportunidade de ler, leia-o. Eu gostaria de compartilhar a primeira citação que diz o seguinte: alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. Por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, poucos casais se encontram completamente unidos ao realizar-se a cerimônia matrimonial. A real união dos dois em casamento é obra dos anos subsequentes. Então, este ano eu e meu esposo completamos 31 anos de casados. Não foi fácil chegar até onde nós chegamos. Cada um de nós, cada um de vocês chega no casamento com uma carga emocional muito particular, uma carga emocional individual, uma carga de experiência de vida, uma carga religiosa, espiritual, individual. E aí vocês vão ter que unir tudo isso em uma só carne. Já pensou? Não é fácil, mas pior ainda é quando o egoísmo ele faz parte da vida, tanto do lado do marido quanto do lado da esposa. Vocês já perceberam que há casais que discutem por qualquer tolice? Porque a pasta de dente, o creme dental, não está apertado todinho assim, está apertado no meio. Sabia que tem casais que brigam por conta disso? Há casais que brigam porque deixam a tampa do vaso sanitário levantado. Já pensou nisso? Meus queridos, o egoísmo, todas as vezes que há briga, discussão, discórdia entre o casal, isso é fruto de uma mente, uma postura egoísta. Porque nós queremos que tudo aconteça de acordo com a nossa vontade. Se não está de acordo com a nossa vontade, então nós nos irritamos, nós impacientamos e nós agredimos o outro, às vezes com ironia, com sarcasmo. E a ironia e o sarcasmo são armas do inimigo de Deus e não do Senhor Jesus Cristo. O sarcasmo, a ironia, são característicos
da personalidade de Satanás, não de Jesus Cristo. Existe uma manchinha de pecado em nós, uma manchinha bem complicada, que insiste em nos afastar do amorável Jesus. Se nós, como casal, olha só, nós acabamos de ler que nós ingressamos como casal, nós ingressamos em uma escola que nesta vida nós não vamos nos diplomar, não vamos nos formar. Então, a nossa caminhada de amor, nossa caminhada, e eu não estou falando do amor necessariamente do amor homem e mulher, porque o Senhor Jesus Cristo, e quando ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, quando o Senhor Jesus Cristo diz isso, não é, em primeiro lugar, o amor homem e mulher. Há um amor que está acima desse, o amor ao próximo, a misericórdia, a compaixão. Queridos, quantos casais já não deixaram isso de lado? Sabe por que há tantas brigas, há tantas discussões, desavenças? É porque nós deixamos de olhar para o outro com o olhar de misericórdia. Nós esquecemos de Cristo. Os casais hoje esqueceram de Jesus. Qual é a maior prova de que os maridos, a maior parte, não todos, mas a maior parte dos maridos e das esposas esqueceram de Jesus? Primeiro, eles começam a ver o outro como o inimigo a ser superado, um inimigo a ser vencido ou até mesmo um inimigo a ser dominado. Enquanto que o Senhor Jesus Cristo pede de nós, que nós demos a mão um para o outro e ergamos um ao outro, caminhemos juntos. Não somente isso, que nós olhemos para o nosso cônjuge com o mesmo olhar de perdão e de misericórdia que o Senhor Jesus Cristo olha para mim e para você quando nós pecamos. Se nós decidíssemos no nosso coração que nós pediríamos ajuda de Cristo, do Espírito Santo, para nos ajudar a olhar o nosso marido com o olhar de bondade e de misericórdia, olhar a esposa com o olhar de misericórdia e de bondade, como Cristo olha para ela. Se nós pedíssemos isso, a nossa vida conjugal seria totalmente diferente. Aqui, um conselho inspirado. Fazei de Cristo em tudo o primeiro, o último e o melhor. Contemplai-o constantemente, e à medida que se for submetendo à prova, vosso amor a ele se tornará dia a dia mais profundo e mais forte. E ao crescer vosso amor a ele, também vosso amor mútuo há de crescer, aprofundar-se e fortalecer-se. Conseguem entender que aqui está a chave da felicidade, da harmonia entre o casal? Olhe só o que o texto inspirado diz. Se o casal decidir, agora precisa dos dois. Se só um luta, só um deseja salvar o relacionamento matrimonial, a única coisa este marido ou esta esposa pode fazer é orar para que o Espírito Santo toque na vida do outro. Mas quando os dois decidem fazer de Cristo, de Jesus, o primeiro, o último e o melhor, e se passam individualmente no seu devocional, queridos, eu estou aqui compartilhando com vocês aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez pelo meu casamento com meu esposo, pelo meu casamento. Um dia, há muito tempo, nós nos separamos por várias circunstâncias. E durante o tempo que nós ficamos separados, passaram-se alguns poucos meses. Quando nós retornamos, as feridas eram muito profundas. E estas feridas demoraram anos para cicatrizar. Anos, muitos anos. Mas logo que nós nos unimos novamente, a primeira coisa que o meu esposo disse, a prioridade do nosso lar é restaurar o nosso casamento. Nós podemos ficar sem nenhum alimento em casa, mas a nossa prioridade sou eu e você. E nós demos passos para que o nosso casamento, a harmonia entre nós, fosse reconstruída. Mas nada disso seria possível se eu, de um lado, individualmente, e ele individualmente também não tivéssemos, se nós não tivéssemos tomado a
mais importante decisão da nossa vida: fazer de Jesus Cristo o primeiro, o último e o mais importante. E foi quando nós começamos a ver mudanças maravilhosas. Ele na minha vida e eu na vida dele. Não estou dizendo com isso que temos um casamento perfeito. Temos desafios, muitos desafios, mas existe o amor a Cristo acima de tudo. E se Cristo habita em nós, Ele restaura, Ele cura, Ele sara, Ele ressuscita qualquer relacionamento que tenha passado por um desgaste, por uma dor, por uma separação, por um sofrimento. Às vezes, muitos casais dizem assim: não tem mais jeito para nós, não tem mais jeito para ele, ou não tem mais jeito para mim. Sabe o que você está fazendo? Se você já disse isso alguma vez, ou algo parecido com isso, você está limitando o poder de Deus. Você está dizendo que Deus não é Deus. Você está dizendo que o Senhor Deus não tem poder para restaurar um morto. Você está dizendo que aquelas ressurreições da Bíblia são mentirosas. É isso, não é verdade? Se o Senhor Jesus Cristo pôde ressuscitar um morto, Ele pode ressuscitar o seu casamento. Não duvide disso. Agora existe uma condição: é preciso querer. Este é o primeiro passo: querer. Quando o marido e a esposa querem, o Senhor Jesus Cristo está recebendo autorização para agir. Entende? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é muito gentil, polido, educado. Ele não vai atropelar a sua vontade. Vamos seguir. Embora possam surgir dificuldades, perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa abrigue o pensamento de que sua união é um erro ou uma decepção. Eu vou pausar bem aqui. Você entende isso? Não podemos, queridos, chegar ao ponto e de alimentar. Olha só, a nossa mente, ela é alimentada por aquilo que nós colocamos diante dela. Se você repete várias vezes: não tem mais jeito para o nosso casamento, não tem mais jeito, não tem mais... Realmente, não vai ter jeito. Você desistiu. Você desistiu, então não tem jeito. Mas nós não podemos abrigar o pensamento de que a nossa união foi um erro. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível. Continuai as primeiras atenções. Vou pausar bem aqui. Queridos, as primeiras atenções. Nós precisamos ter um tempo um para o outro. Às vezes, com filhos pequenos, se torna um pouquinho mais complexo. Mas eu estava um dia, chegou para mim um videozinho no Instagram de um casal sem filhos. Eles firmaram um acordo entre eles. E toda quinta-feira à noite, quinta ou sexta ou sábado, não me recordo, mas era um dia da semana que dava para os dois. Era o dia deles. Então o esposo ia para a cozinha, ele preparava assim sanduíches, petiscos, lanche, preparava um lanche gostoso, especial. E a esposa, enquanto ele estava preparando o lanche, os papéis podem ser trocados, não tem problema nenhum. Enquanto isso, ela estava preparando a sala, onde eles iam assistir um programa juntos. No nosso caso, nós gostamos muito de documentários. Então, e o tempo passou, ela ficou grávida. E agora? Grávida. Durante a gestação, eles mantiveram a mesma rotina. Nasce o bebê. Assim que o bebê adquiriu uma rotina, colocou o bebê para dormir, no dia combinado, eles tinham o momento deles enquanto o bebê estava dormindo. E o marido esperava pacientemente a esposa terminar de agasalhar o bebê. Enquanto ela estava agasalhando o bebê, ele estava ali cuidando de tudo. Você entende que basta querer? Então, continuai as primeiras atenções. De todos os modos, anime um ao outro nas lutas da vida. Queridos, é para isso que o Senhor nos fez uma só carne. Não vai ser fácil. É luta atrás de luta, desafio atrás de desafio. Não vai parar. Você entende que não vai acabar? Mas é possível haver harmonia entre nós, se nós decidirmos que haverá harmonia. Casais que não sabem mais viver de outra forma que não seja brigando, discutindo. Foi um mau hábito, um mau costume que os dois se permitiram
que houvesse entre eles. Mas é possível que isso acabe quando os dois decidem em oração, lutar em oração. Queridos, a oração é poderosíssima para restaurar qualquer casamento, para restaurar qualquer relacionamento conjugal. Vamos continuar. Procure cada um promover a felicidade do outro. Um casamento existe não para que eu seja feliz. Casamento existe para que o outro, para eu fazer, contribuir para a felicidade do outro. Isso é o verdadeiro casamento cristão. Nós não entramos no relacionamento conjugal para nós sermos felizes. Nós entramos no relacionamento matrimonial para fazer o outro feliz. Porque a felicidade dele ou a felicidade dela é a minha felicidade. Entende? O seu coração não se enche com isso? Será que a sua vida, o seu coração já virou uma pedra de gelo tão grande que você não sente mais nada ao pensar nisso? Permita que o doce Espírito Santo derreta o seu coração, molde o seu coração. Permita que o doce Espírito de Deus unja os seus olhos com o colírio para que você veja o seu marido, para que você veja a sua esposa com aquele mesmo olhar que te encantou no início. Tenha você a idade que tiver, os anos que tiverem. É possível, queridos. Não desista. Vamos continuar. Haja amor mútuo, haja mútua paciência. É um dos frutos do Espírito. Vocês sabiam que aqueles 9 frutos do Espírito, marcas, detalhes, são 9 características do caráter de Cristo? E um deles é a paciência ou longanimidade. Será que Jesus tem paciência com você? Pense nas coisas que você já fez e que Ele te perdoou. Ele foi e tem sido muito paciente, não é verdade? Tem sido, sim. Então será que eu vou ousar não ser paciente com o meu marido, com a minha esposa, como Jesus tem sido paciente comigo? Entende? Possível, sim. Haja amor mútuo, mútua paciência. É o conselho de Deus para nós. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio, o calor da verdadeira amizade. O amor que liga coração a coração é um antegozo das alegrias do céu. O nosso lar, o nosso casamento precisa ser exatamente isso. Uma prévia da alegria suprema que nós vamos ter no céu. Mas em momento nenhum o Senhor Jesus disse, seria um mar de rosas. Mas o Senhor disse para nós que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele disse também que nós deveríamos ter bom ânimo, força, ânimo, porque Ele venceu. Ele disse, se eu venci, vocês podem vencer também o seu mau temperamento, a sua resistência a ceder, a abrir mão do seu gosto, da sua vontade em prol do outro. Todos devem cultivar a paciência pela prática da paciência, sendo bondosos e perdoadores. O verdadeiro amor pode ser mantido quente no coração e se desenvolverão qualidades que o céu aprovará. Como é, eu vou perguntar para vocês aqui, como é que o verdadeiro amor pode ser mantido quente no coração? O texto responde, sendo bondosos e perdoadores. Queridos, se nós não formos perdoadores, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Nós precisamos nos tornar expert em perdão. 70 vezes 7 na prática com o marido, com a esposa. Precisamos ser experts em perdoar, como Cristo nos perdoou. Nos perdoa. Precisamos ser bondosos. É a bondade e o perdão que vão manter o amor quentinho. É isso que vai acontecer. É isso que vai tornar o nosso amor cada dia mais vivo de um para com o outro. Perdão e atos de bondade. Satanás está sempre pronto para tirar vantagem quando surge qualquer ponto controvertido e pondo em movimento
os objetáveis traços hereditários de caráter no marido e na mulher, ele procurará levar à separação daqueles que uniram seus interesses em solene concerto diante de Deus. Pausando aqui. Você entende o que o diabo faz na minha e na sua vida, no nosso casamento? Ele manipula situações para que o nosso temperamento natural, ele aflore de forma tremendamente negativa e venha prejudicar o nosso casamento, o nosso relacionamento matrimonial. Ele brinca, ele joga conosco, com os nossos sentimentos. Cada um de nós temos gatilhos emocionais. E esses gatilhos emocionais, o que é que eles vão fazer? Eles vão nos fazer reagir de uma determinada maneira. Mas o Senhor Deus diz lá, em Filipenses 2:5, que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Se nós não perdermos isso de vista e em fração de segundos nós pedirmos socorro, Senhor, aqui estou eu de novo querendo reagir dessa forma. Senhor, eu quero falar tal e tal coisa para o meu marido, eu quero falar tal e tal coisa para minha esposa. Me ajuda, Senhor, a frear a minha língua. Ajude com que de minha boca só saia bênção e não saia maldição. Deus conhece o meu e o seu temperamento. Ele sabe, queridas esposas, inclusive, se nós gostamos de nos vitimizar, viu? A tendência da mulher é o vitimismo. Nós precisamos, inclusive, ficar alertas a isso, minhas queridas esposas. Precisamos estar alertas. Não podemos nos vitimizar. Temos essa tendência de fazer melodrama, né, e tudo mais. Uma coisa, queridas, é nós expressarmos o nosso sentimento. Nós somos frágeis, nós precisamos ser protegidas, sim. Nós precisamos do respeito e da consideração, mas nós não podemos nos vitimizar. Porque o homem, ele não aceita uma mulher vítima e rejeita. Quando a mulher começa a se vitimizar, ele bloqueia, o homem bloqueia imediatamente. Às vezes a gente pensa que com atitudes de vitimismo, ou enfim, nós vamos conseguir alguma coisa. Não consegue. Então nós precisamos estar conscientes de que o inimigo ele vai tentar manipular a mim e a você. Vamos continuar. No voto matrimonial, prometeram ser um, comprometendo-se a esposa a amar e obedecer ao marido. Este prometendo amar sua esposa e tratá-la com carinho. Entende, queridos? Meus queridos, como nós esquecemos de tudo isso. No momento em que nós nos unimos, era tanta alegria, era tanta felicidade, tanta consideração, um para com o outro. Eu vi esses dias, há poucos dias, eu vi um casamento no Instagram de uma jovenzinha que eu conheço. Que coisa mais linda é aquele momento da união do casal. Mas, queridos, o grande desafio começa depois, conforme os meses passam. E nós que já estamos com anos, os nossos desafios, eles continuam sendo grandes. Mas se nós fizermos de Cristo o centro da nossa vida, tudo vai se resolver no devido tempo. Enquanto estamos no olho do furacão, às vezes a gente não consegue ver uma saída, uma resposta. A gente não consegue ver, isso não tem mais jeito, está tudo perdido. Não. Quando nós estamos no olho do furacão, é quando o Senhor está ali nos instruindo, nos educando, nos modelando, nos ensinando os caminhos dele. Se nós formos submissos ao senhorio de Cristo. Quantos casamentos têm falido completamente, de forma terrível, porque o marido e a esposa não aceitam o senhorio de Cristo em suas vidas individualmente. O que eu estou falando aqui é no contexto de casais cristãos que estão querendo salvar os seus casamentos, manter os seus casamentos segundo a vontade de Cristo. Nem o marido nem a mulher deve buscar dominar. O Senhor estabeleceu o princípio que guiará esse assunto. O marido deve amar a mulher como Cristo a igreja, e a mulher deve respeitar e amar o marido. Ambos devem cultivar o espírito de bondade, resolvidos a nunca ofender. Olha só,
resolvidos a nunca ofender ou prejudicar o outro. Isso é uma resolução, é uma decisão. Decidir não ofender e nem prejudicar o outro, principalmente publicamente. Há mulheres, esposas, que envergonham seus maridos publicamente. Sabe por quê? Envergonham, sabe por quê? Continuam agindo como se os esposos tivessem que obedecê-las, tivessem que cumprir as suas vontades. Eu tenho um vídeo no canal que trata, na verdade, sobre o feminismo. Procure lá no meu canal. Eu vou deixar aqui na descrição, em algum lugar, o link do vídeo. Ali vai explicar muita coisa do porquê do comportamento de muitas esposas hoje e por que muitos casamentos estão passando por seríssimos problemas. Nós não podemos permitir que uma cultura não é a celestial continue dominando a nossa vida e o nosso lar. Vamos continuar. Não procureis obrigar o outro a proceder como desejais. Não podereis fazer isso e ao mesmo tempo conservar amor mútuo. Manifestações de vontade própria destroem a paz e a felicidade no lar. Vontade própria é egoísmo. Então, o que o texto inspirado no livro Lar Adventista está nos dizendo? Nós, eu como esposa e o meu marido, não podemos manipular um ao outro de modo que o outro haja, proceda como eu desejo ou como ele deseja. Porque isso, quando um tenta dominar o outro, o que é que acontece? O que é que vem como consequência? O texto mesmo diz: o amor, ele não é conservado, some, desaparece. Não há amor. Por que não há amor? Porque o reino do céu é um reino de liberdade. Se o seu marido, querida esposa, se o seu marido não lhe trata bem, primeiro, quando eu digo não lhe trata bem, não é lhe mimar, lhe paparicar, não é isso. Lhe tratar com dignidade, com respeito, que qualquer pessoa merece, principalmente você que é a carne dele. Marido, se a sua esposa faz a mesma coisa com você, lembre, Cristo não habita nesta pessoa. Este é o primeiro ponto. Porque quando Cristo habita no coração, há amor, compreensão, compaixão, misericórdia, perdão. Mas muito mais do que isso, essa pessoa está demonstrando um comportamento ditatorial em relação ao seu cônjuge. Quando isso acontece, o amor desaparece totalmente. Então, não permitais que a vossa vida conjugal seja de contenda, briga, discórdia. Eu também tenho um vídeo no meu canal sobre discórdia. Vou deixar aí em algum momento. Assista, medite sobre o que está dizendo ali. Queridos, o Senhor Deus está nos convidando a termos harmonia, paz no nosso lar, para que o nosso lar seja um testemunho vivo de que quando Cristo habita no lar, o lar é uma fonte de amor, de inspiração, inclusive para casais mais jovens e para futuros casais. Os nossos filhos precisam olhar para o nosso matrimônio e ver que é possível sim ter um casamento segundo o coração de Deus e que é possível dar certo, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das lutas diárias contra o nosso próprio eu. Não é verdade? O texto continua: se o permitirdes, ou seja, se permitir que a sua vida conjugal seja de contenda, sereis ambos infelizes. Sede bondosos nas palavras e delicados no trato, renunciando a vossos próprios desejos. Vigiai bem vossas palavras, pois exercem influência poderosa para o bem ou para o mal. Isso é tão importante, vigiar as palavras. Sabe o que acontece conosco? O lar é o lugar onde nós nos sentimos mais à vontade para pecar. É triste, não é? Mas nós nos acostumamos com essa situação. É seguro aqui no nosso lar, porque as pessoas no círculo familiar, elas vão se autopreservar. Então eu posso ser
quem eu quiser. Eu posso machucar, eu posso ferir, eu posso ofender. Eu não faria isso com nenhuma pessoa lá fora. Entende a diferença? Vigiai as palavras. Sede bondosos nas palavras. Como Cristo trataria o meu marido, como Cristo trataria a minha esposa. Mesmo o livro Desejado de Todas as Nações nos diz que quando Cristo ia proferir suas mais duras repreensões, ele fazia isso com lágrimas na voz. Entende? Porque nós seríamos diferentes. Nós deixamos de ver o nosso cônjuge com os olhos de Cristo. Ainda é possível voltar, mas é necessário haver esforço da sua parte e da minha também, que todos estamos lutando para transformar o nosso lar. Se você está assistindo esse vídeo até esse momento, é porque você deseja um lar edificado sobre o amor, e o amor é Cristo Jesus. O texto continua: quando alcançardes a condição que o Senhor deseja que alcanceis, encontrareis o céu cá embaixo e Deus em vossa vida. É uma promessa. Quando nós fizermos tudo isso, nós vamos encontrar a Deus, e aqui o nosso lar será o céu para nós, lugar de paz. Você entende isso? Como nós precisamos de Jesus. Como a nossa vida conjugal seria diferente. Quantos erros teriam sido evitados, quantas lágrimas não teriam sido derramadas, quantas ofensas não teriam sido proferidas, a dureza do coração para com o outro não seria manifestada, e a alma do nosso marido, a alma da nossa esposa não seria ferida. Quantas cicatrizes ainda existem e quantas feridas ainda não foram fechadas. Nós precisamos pensar nisso. Deus nos dá o poder de cura em nome dele. E vamos para a parte final. Homens e mulheres podem atingir o ideal de Deus a seu respeito se, olha aqui, a condição, se tomarem a Cristo como seu ajudador. Só há uma solução para o seu casamento: Jesus, a rocha da salvação, o nosso bom Salvador. Se tomarmos Cristo como nosso ajudador, nós, como maridos e esposas, atingiremos o ideal de Deus aqui na terra. É promessa. O que a sabedoria humana não pode fazer, sua graça realizará pelos que a Ele se entregarem em amorosa confiança. Ah, meus irmãos, aqui tem uma mensagem poderosíssima, e é chave, é a solução para tudo, na minha vida conjugal e na sua. Sabe por que muitos maridos e esposas dizem: não tem mais jeito para o meu casamento? Ele não vai mudar, ela não vai mudar. Sabe por quê? Porque não se renderam a Cristo. Nem ele e nem ela não se renderam a Cristo Jesus. Não renderam as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos. E ficam ali constantemente alimentando pensamentos negativos em relação ao outro. Quando que, na verdade, nós precisaríamos olhar para o nosso cônjuge e dizer assim: Senhor, ajuda-me a olhar para ele ou para ela exatamente com todo o amor que o Senhor está olhando para ele e para ela exatamente nesse momento. Porque, queridos, este é o único olhar que Jesus tem para conosco, um olhar de amor. Precisamos ter esse olhar restaurado em nós, se é que desejamos um casamento restaurado. Sua providência pode unir corações com laços de origem celestial. Para que isso seja uma realidade, olhe, sua providência, o seu poder pode unir corações com laços de origem celestial. Isso aqui só é possível pela fé. Você tem fé? Você crê nisso? Se você crê, assim será. A palavra de Deus é muito simples. A fé, Jesus disse que precisamos ter fé como uma criancinha, uma pequena criança. Você já viu uma criança, quando o papai diz, a criança está num lugar alto e o papai diz assim: pula minha filha, pula meu filho. E a criança pula porque ela confia, ela tem fé no seu pai. Se nós não fizermos isso, tivermos essa fé, vamos perder o projeto maravilhoso de Deus, o mais belo do nosso casamento. O texto continua e já vamos finalizar. O tear do céu
tece com trama e urdidura mais fina, porém mais firme do que se pode tecer nos teares da terra. O resultado não é um tecido débil, ou seja, o que o texto está nos dizendo? O resultado não é um tecido frágil, que se arrebenta facilmente, que rasga facilmente. Não, mas sim capaz de resistir a fadigas e provas. O tecido do matrimônio, quando ele é costurado com a linha do céu, ele não rasga facilmente. Coração unir-se-á a coração nos áureos vínculos de um amor que é perdurável. Um amor perdurável. Mas para isso, o tecido precisa ser feito no tear do céu. Ah, meus queridos, falta tão pouco tempo para Jesus voltar. Nós nos acostumamos a achar que há muito tempo. Eu faço um apelo aqui para a sua vida, marido, como líder. Coloque o seu joelho no chão. Clame o poder de Deus para conduzir a sua família até a cidade celestial. Eu faço um apelo a você, esposa. Submeta-se em amor ao seu esposo. Eu sei que às vezes parece difícil ficar em silêncio, mas há sabedoria no silêncio. Eu também estou aprendendo esta lição. Todas nós estamos numa jornada, uma linda jornada de santificação. Maridos e esposas, se vocês caminharem juntos, em submissão a Jesus e decidirem que vão juntos até o fim e que todas as dores, os sofrimentos, as feridas, as mágoas, tudo ficará para trás em nome de Cristo Jesus. Eu lhes garanto, pela fé, porque eu vivi isso no meu matrimônio e tenho vivido, o seu casamento será plenamente restaurado, porque Deus prometeu e Ele cumpre. A minha oração por você que está assistindo esse vídeo, que você seja completamente abençoado por Jesus na sua vida individual e no seu matrimônio. Falta pouco, ainda há tempo, ainda há graça. Creia e entregue a sua vida e o seu casamento. Vai dar tudo certo. Creia que a paz do Senhor Jesus seja com vocês.